Pronto, estamos gravando. Então vamos lá. Reabilitação cognitiva. Então, a reabilitação neuropsicológica cognitiva, ela tenta recuperar atividades que o indivíduo já possuía, mas que foram perdidos por diversos motivos. Quando eu falo perdidos por diversos motivos, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu posso, no decorrer da vida, apresentar uma série de transtornos que afetarão essas habilidades cognitivas. Olha o termo, né? Eu não estou falando de capacidades, estou falando de habilidades. E esses transtornos que podem acontecer, quando eu falo transtornos, eu não estou falando especificamente em transtorno no sentido pejorativo do termo, transtorno mental, transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno que aconteça, no sentido que eu estou falando, é no sentido mais amplo do termo. O transtorno na vida do indivíduo, certo? Agora, se eu for falar mais especificamente, eu estou falando o quê? De determinados transtornos específicos que podem acometer o indivíduo. Esses transtornos podem ser do neurodesenvolvimento ou podem acontecer no ciclo vital desse indivíduo, como o Alzheimer, por exemplo. Então, e o próprio transtorno mental. Você pega a questão dos processos patológicos ou psicopatológicos, psiquiátricos, você vai ver que na esquizofrenia, que é um tipo de psicose, na esquizofrenia você vai ter uma necessidade, né? E não só na esquizofrenia, estou pegando esquizofrenia, obviamente, como exemplo, mas você vai ter uma necessidade de um processo de reabilitação. Né? Por quê? Porque não, no processo de esquizofrenia, o aparato cognitivo, ele pode não, ele vai ficar comprometido, um ou mais módulos. Então, por exemplo, você pega a questão da alucinação. O que é uma alucinação? Você começa a ver coisas que não existem, a sentir coisas, né, que não existem efetivamente, e você começa a criar isso, né, a partir de uma distorção no processo cognitivo. Agora, vamos saber o seguinte: quando eu falo de distorção no processo cognitivo, o que eu estou falando? Eu estou falando que a capacidade, o processo cognitivo tem a capacidade de dar sentido à realidade. Quando há um comprometimento da estrutura cognitiva, qual é a consequência disso? A realidade, né, ou a sua interpretação sobre a realidade vai ficar, obviamente, comprometida. É óbvio. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a cognição ela tem um sentido, ela tem um papel na vida humana. O papel da cognição é justamente o quê? É você criar a possibilidade de interpretação do seu entorno. Essa é um ponto crucial que nós precisamos entender. Quando nós falamos assim, psicologia cognitiva, quando nós falamos estruturação cognitiva é desde o momento que o próprio feto está se desenvolvendo, né, onde começa a ver a formação desse indivíduo, já começamos a um preparo para o desenvolvimento das nossas capacidades, das nossas habilidades cognitivas. No entanto, imagine, vamos pegar um exemplo. Imagine um adolescente lá pelos seus 16 anos, 14, 15, 16 anos, e começa a, aos poucos, apresentar um sentimento, olha só, um sentimento de estranheza, um sentimento onde ela começa a se perceber meio distorcido, ou seja, a imagem meio distorcida. Aos poucos, ela começa a entrar numa crise. E essa crise começa a interpretar a realidade de forma errônea. E ela tem vontade de chorar, e ela chora compulsivamente, e ela não sabe explicar a você por que isso está acontecendo, por que isso é vontade de chorar.
né? Ela começa a distorcer a realidade. O que nós estamos vendo aí? O desenvolvimento de um tipo específico de psicose, o desenvolvimento de um tipo específico de psicose chamado esquizofrenia, do tipo hebefrênica. Olha só, psicose esquizofrênica, hebefrênica, ou hebefrenia, como nós chamamos. Ora, por que hebefrenia? Hebe, já conhecem a Hebe? Já ouviu falar na Hebe? Pois é, Hebe é a deusa da juventude. Por isso que é a hebefrenia, ou esquizofrenia hebefrênica. Né? Só acontece em adolescentes. Olha, é um tipo específico de transtorno psiquiátrico, psicopatológico. O que acontece? Ela começa a distorcer a realidade. Essa distorção da realidade tende gradualmente a aumentar. Logicamente, o que acontece? Quando nós falamos em psicologia cognitiva, em neuropsicologia cognitiva, o que eu estou falando? Eu estou falando que existe um princípio da formação do pensamento. E o pensamento é formado de uma combinação contínua de conceitos. Olhe bem, você pega um conceito junto com outro conceito e gera um novo conceito. Isso é o pensamento. Então, o que acontece? Quando o pensamento é formado de forma inadequada, é o que acontece na esquizofrenia, porque toda a estruturação desse indivíduo, né, que é uma estruturação psicopatológica, está impedindo que possa haver uma interpretação da realidade de forma adequada. Nesse sentido, eu vou ter um problema, porque há uma alteração nos processos atencionais, nos processos perceptivos. Como consequência disso, pode haver comprometimento da memória, não é que vai haver, mas pode haver comprometimento da memória, mas com certeza vai haver um comprometimento da formação do pensamento. E como consequência disso, eu tenho o quê? A manifestação do pensamento, que é a linguagem. Então, a linguagem fica comprometida, obviamente, porque o pensamento não está sendo formado adequadamente. Isso é um processo psicopatológico, isso é um processo da psicose. Bom, onde é que entra o processo de reabilitação cognitiva em saúde mental? Onde entra a reabilitação neuropsicológica nos casos psiquiátricos, nos casos psicopatológicos, justamente, esses pacientes necessitam de um processo para haver uma recuperação das funções, das capacidades que foram perdidas. Nesse caso, foram perdidas, não foram danificadas, elas foram perdidas. Perdidas devido ao processo psicopatológico. Né? Não houve, não há o dano. Né? Há o quê? Há a perda. Então, a reabilitação do psicológico ou a reabilitação cognitiva vai tentar reabilitar capacidades que o indivíduo possuía, mas que foram perdidas ou danificadas. E aí vem uma questão muito interessante também, quando nós falamos nessa perspectiva, é começar a compreender a diferenciação de um processo de reabilitação para um processo de treino, né? De um treino cognitivo, de um neurotreino em cognição. Então, o que é o neurotreino cognitivo? Visa ensinar o uso de estratégias para que o indivíduo possa melhorar sua performance diante daquilo que necessita ou deseja, sendo mais comum a utilização em adultos inseridos em atividades laborais, mas que queiram melhorar o desempenho. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um desempenho profissional e eu tenho uma atividade que precisa ter uma melhoria. Então, eu estou falando o quê? Eu estou falando de processo de alta habilidade. Né? Então, essa habilidade vai o quê? Vai requerer a necessidade de uma melhoria da performance do indivíduo na vida profissional. E ele pode fazer um treino cognitivo. O que é esse treino cognitivo? É a possibilidade de, inevitavelmente, nessa estruturação, conseguir
desenvolver mais ainda essas habilidades cognitivas. Através do quê? Através de um processo de repetição, através de uma complexidade de problemas, a partir de uma resolução contínua de problemas que eu estou estimulando todo o aparato cognitivo. Isso é o treino cognitivo. Isso é um neurotraining, por exemplo. E aí tem, de outro lado, na outra proposta, o que nós chamamos de estimulação cognitiva. O que é estimulação cognitiva? Estimulação cognitiva, ela procura fazer a manutenção das habilidades mentais que ainda funcionam. Olha só, que ainda funcionam. É comumente utilizado em sujeitos que passaram por programas de reabilitação neuropsicológica e em idosos saudáveis ou adoentados. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a área afetada e eu estou gerando estímulos e estímulos contínuos nessas áreas. Para quê? Para que ela possa desenvolver, olha só, desenvolver as capacidades. Ora, o que acontece nesse sentido? Pega, por exemplo, né, um indivíduo que passou, ele teve Alzheimer, ele tem Alzheimer, e a partir do Alzheimer, da memória. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a estimulação cognitiva, ou os exercícios de estimulação cognitiva, justamente para conseguir, olha bem, conseguir tornar hábil a funcionalidade daquela área. Então, eu tenho o quê? Eu posso estimular. Enquanto a reabilitação, o que ela faz? Eu tenho áreas, funções perdidas, áreas danificadas, e eu tento reabilitar essas capacidades. Na estimulação, o que eu procuro? Eu procuro fazer a manutenção das habilidades mentais, que ainda estão funcionando. O indivíduo passa por um processo de reabilitação e eu preciso manter esse processo funcionando. Então, são três características que são fundamentais. E aí tem uma outra questão também, que nós chamamos que nós da área da neurociência sabemos disso, que é a questão das conexões neuronais, das sinapses, das redes neuronais. Olhe bem, essas redes neuronais, elas vão mudar ao longo do tempo. Novas conexões vão acontecer, outras conexões podem ser perdidas por inúmeros fatores. Então, mudanças neuronais também podem acontecer após acidente e em que houve perda de massa encefálica. Comumente, nas 3 primeiras semanas, o paciente. Olha que coisa interessante. Nas 3 primeiras semanas, o paciente parece ficar bem fisiologicamente, podendo apresentar sintomas após esse período. Mesmo após a lesão, há crescimento de células nervosas. Isso é a questão. Há crescimento de células nervosas. Os neurônios remanescentes ficam sensíveis e tendem a se desenvolver quando estimulados. É aí que nós entramos. Dependendo da região afetada, a área contralateral ou área mais próximas podem assumir as funções perdidas. Por quê? Porque nós trabalhamos com a concepção de rede. Lógico que tem aí a perspectiva da neuroplasticidade. Essa perspectiva é importantíssima. Ela permeia todo o trabalho do profissional que exerce a função de reabilitação cognitiva, ou que exerce funções de trabalho neuropsicológico em reabilitação neuropsicológica cognitiva. E aí vem um conceito importantíssimo para a gente, que é o de reserva cognitiva. Se eu perguntar, olha, o que é uma reserva cognitiva? E aí eu pego o conceito para que a gente possa trabalhar profissionalmente. Reserva cognitiva é um somatório de diversos aprendizados e habilidades que o indivíduo aprendeu ao longo da vida. Olha só.
aprendizados e habilidades que você aprendeu ao longo da vida. Os pontos principais são, olha só, para que essa reserva cognitiva efetivamente, né, se mantenha e o somatório possa efetivamente acontecer. Olha só, a educação formal ou outras atividades mentais, isso é importantíssimo, né? Nós precisamos valorizar a educação formal. É um estímulo absurdo na vida do indivíduo. E também outras atividades mentais. Bom, e do outro lado tem as atividades físicas. Isso é crucial, crucial. Nós sabemos que a nossa reserva cognitiva está atrelada não só à educação formal, mas também está atrelado, né, à atividade física. Mas não é qualquer atividade física, é uma atividade física contínua. Alguns eventos durante a fase intrauterina e no início do desenvolvimento podem contribuir para a redução da reserva funcional. Por exemplo, mãe usuária de substâncias, álcool, produtos fumígenos, drogadição, desnutrição, maus tratos, e aí vem, né, diversos tipos de maus tratos. Tudo isso colabora, né, para afetar diretamente, essa reserva cognitiva e, consequentemente, o trabalho da reabilitação neuropsicológica precisa ir além da estimulação de habilidades. O grande objetivo do trabalho é auxiliar o paciente a retomar sua vida produtiva. É isso que eu quero. Eu preciso que o meu paciente retome a sua vida produtiva. O grande objetivo do trabalho é justamente isso: auxiliar. É isso que nós queremos, tá? De maneira, lógico, efetiva. Eu tenho um planejamento, eu tenho uma estratégia para cada paciente que nós desenvolvemos para que essas habilidades possam realmente serem desenvolvidas e gerando autonomia e independência. Lógico, quando eu falo autonomia e independência, eu estou falando de um processo que é possível, até que ponto possa ser possível ele desenvolver, porque dependendo do tipo de transtorno, né, ou o avanço de uma determinada doença, vai dar limitações, mas o que eu quero, o que eu tenho como objetivo nessa reabilitação é a independência desse indivíduo, tanto quanto possível, logicamente. Para isso, o profissional busca ensinar e treinar o paciente a usar suas habilidades de forma mais eficaz. Olha só, de forma mais eficaz. Quando eu digo de forma mais eficaz, é o quê? É utilizar a habilidade cognitiva para um processo de resolução de problemas. Quando eu digo resolução de problemas, eu estou ampliando aí o contexto, tá, gente? Olhe bem, resolução do problema significa que a minha mente está funcionando para tomar decisões, para conduzir a minha vida, para ter ideias, para criar. Né? E tudo isso eu tenho o quê? Eu tenho como um papel fundamental o aparato que nós chamamos de aparato cognitivo, que está, logicamente, né, interligado, apesar que os modos cognitivos têm uma certa independência. Olha que coisa interessante. É importante, é importante ver que eu preciso aí trabalhar esse indivíduo, quando eu digo indivíduo, esse paciente, né, para usar essas habilidades de forma mais eficaz e outra coisa, de forma mais eficaz dentro das possibilidades que ele tem. E aí depende do nível de comprometimento. Então, seja fortalecendo uma fraqueza ou trabalhando com compensações. Então, eu tenho, né, um déficit que é uma fraqueza, certo? E eu vou tentar, nessa fraqueza do indivíduo, reparar lógico, reparar até um certo ponto a disfuncionalidade, ou seja, recuperar a função perdida. Agora, eu não posso recuperar aquilo que ele não tinha antes, função perdida até um certo ponto, obviamente. Então, eu posso trabalhar também com compensações. Então, houve uma lesão e ele perde determinada capacidade, o que eu vou fazer? Eu vou criar
estruturas interventivas para que ele compense essas habilidades perdidas. É muito importante que haja uma generalização para que o conteúdo trabalhado durante as sessões possa ser útil na vida prática do indivíduo. Então, quando nós trabalhamos com a reabilitação, o que eu estou falando? Eu estou falando da capacidade desse indivíduo ter algo útil. Então, não adianta eu criar tarefas e eu criar uma sequência de estímulos para trabalhar com ele, mas que ele não vai utilizar na sua vida cotidiana. Então, eu preciso de atividades práticas, efetivamente práticas, onde ele possa desenvolver no seu dia a dia. Quanto mais o paciente for capaz de retomando sua vida funcional e social, mais poderá se fortalecer em sua autoestima e qualidade de vida, porque é isso que eu quero. Eu quero, com a reabilitação cognitiva, um processo de aumento ou de melhoria da qualidade de vida ou de retomar essa qualidade de vida. Bom, e aí nós temos três conceitos importantes, né? Perdão, dois conceitos importantes, que é a questão da autonomia e a questão da independência. O que eu tenho? Olha só, como é que funciona a autonomia e a independência? Imagina um indivíduo que tem, né, a autonomia preservada, independência preservada. É, vai acontecer o quê? Como é que funciona o cotidiano? É capaz de decidir e executar sozinho. Então, ele consegue internamente, usando uma estruturação cognitiva, tomar decisões, porque há uma preservação do aparato cognitivo dele. Né? Lembre-se do conceito de reserva cognitiva. Estou usando o conceito de reserva cognitiva para que ele tenha uma funcionalidade desse aparato cognitivo. O que é que vai acontecer? Ele vai ser capaz de tomar decisões. Ele sabe o que é, como quer, e é capaz de executar sozinho, sem ajuda. Do outro lado, imagine o outro cenário. O segundo cenário eu tenho a autonomia preservada, mas a independência restrita. Olha a consequência disso. É capaz de decidir, porque o aparato cognitivo está preservado, mas precisa de ajuda para executar. E uma outra questão, quando nós falamos da autonomia, terceiro cenário, autonomia restrita e a independência preservada. O que é que vai acontecer? Olha só, ele precisa de orientações para seguir. Por exemplo, vista esta camisa, coloque o prato na pia. Então, a execução vai estar preservada e ele vai conseguir executar. Agora, ele não consegue tomar as decisões. Bom, teoricamente, nós temos o conceito, né, e nós temos a perspectiva desenvolvida pelo psicólogo Luria. O que acontece? O processo de reabilitação das funções que foram perdidas devem ser iniciado pela linguagem verbal ou não verbal, pois é a porta de entrada para a internalização do conteúdo a ser desenvolvido. Então, qual é a sugestão do Luria? Que todo o processo de reabilitação cognitiva possa ser iniciado através da reabilitação, né, da linguagem, ou seja, o trabalho com a linguagem, tanto linguagem verbal como a linguagem não verbal, porque ele considera isso aí um ponto crucial para que os conteúdos que vão ser desenvolvidos posteriormente possam ser desenvolvidos. E aí vem, né? Um bebê inicia seu aprendizado a partir da fala da mãe. A mãe fala, o bebê ouve diversas vezes até que aprende. Depois, o bebê é capaz de falar e reproduzir, pois o conteúdo está internalizado, certo? Então, assim, por favor, lembre-se que eu tenho aí o desenvolvimento da linguagem e eu tenho o desenvolvimento da fala. São dois contextos que são diferentes no seu desenvolvimento, apesar que estão interligados. Este processo pode ser feito no trabalho de armazenamento de informações, seja por modificação do comportamento, por regras sociais, como se organizar para estudar, cozinhar, entre outras coisas.
Lúria orientava os pacientes e, olha só, solicitava que falassem em voz alta o que estavam fazendo, até que ficasse internalizado. É a única teoria que nós temos? Não. Nós temos, Lúria, é uma das perspectivas da reabilitação cognitiva. Por exemplo, ao trabalhar com o paciente que não reconhece visualmente a região em que reside, treinar para que fale em voz alta. Vou sair da minha casa para a direita. Na esquina, vou ler uma placa escrito X. Vou atravessar para a banca de jornal do outro lado. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um treino. Ele está repetindo isso em voz alta. Que ele tem, lógico, como consequência disso, o armazenamento de informações. Bom, quando nós vamos trabalhar com o processo de reabilitação neuropsicológica cognitiva, nós trabalhamos em cima de 4 abordagens. Olhe bem, né? São 4 abordagens que são cruciais. A primeira eu digo, trabalho prático, tá? Como é que nós abordamos o paciente, como é que nós metodologicamente desenvolvemos o nosso trabalho. Então, a primeira abordagem da qual vamos falar está focada em tentar restituir a função danificada. Tá? Geralmente ocorre em pacientes com lesão parcial ou que apresentam comprometimento cognitivo. Repito, não vou entrar nos fatores porque ele tem esse comportamento cognitivo. Então, são inúmeros fatores. Inclusive, né, uma lesão que foi causada por um traumatismo craniano, né, alguma doença neurodegenerativa, algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem um leque absurdo de possibilidades, certo? Nesta abordagem, trabalha-se dividindo as tarefas em partes, organizando e priorizando a ordem e a maneira que serão executadas. Assim como fortalecimento muscular em uma academia, a repetição de exercícios é bastante utilizada, a fim de que ocorra um aprendizado a partir da prática e haja maior habilidade nas funções exercidas. Então, o que eu faço? Eu faço uma atividade que exija do paciente uma repetição. Só que essa repetição, aos poucos, vai aumentando o grau de complexidade no seu processo de resolução. 2. Substituição e compensação. Né? Essa é a segunda perspectiva, a segunda abordagem de trabalho na reabilitação. Em casos mais graves, dependendo da lesão, fica evidente para os profissionais que a exposição do indivíduo ao exercício não vai trazer benefício nas funções que foram danificadas em seu funcionamento primário. Nesse caso, olha só, nestes casos, a reabilitação vai permear a utilização de outros circuitos neuronais para permanecer funcionais. O que eu estou colocando? Eu estou colocando que todo o processo de reabilitação cognitiva vai trabalhar com o conceito de circuitos neuronais. Então, eu tenho aquela floresta de neurônios, aquela que são bilhões, né, de sinapses, bilhões de sinapses, e cada uma daquelas vias ela tem funcionalidades. Essas funcionalidades, né, e essas vias nós chamamos circuitos neurais que vai ter uma finalidade, ou seja, a execução e o desenvolvimento ele vai ter uma atribuição, né, na sua função cognitiva. Então, o que acontece? Nesse, Nessa abordagem de substituição-compensação, o que nós fazemos? É como se pudéssemos substituir a função danificada por outra, para que o indivíduo fique mais próximo possível de sua autonomia e independência. A seguir, serão fornecidos alguns exemplos para melhor explicar a reabilitação que se utiliza da substituição e da compensação, desenvolvendo um repertório de novas estratégias para que o paciente possa suprir as perdas ocorridas. Bom, você pode utilizar o quê? Etiquetas. Então, etiquetar é uma questão muito, mas muito eficaz em alguns casos.
Em caso de perdas de memória, por exemplo, né, tanto a memória de trabalho quanto, né, a memória de longo prazo, perda de memória em que o paciente não consegue mais se lembrar em que gaveta estão suas meias e abre todas as gavetas até encontrar, perdendo muito tempo com isso. Pode colocar uma etiqueta em cada gaveta, com o nome do que tem dentro. Assim, já que o paciente não vai se lembrar, pelo menos ele pode ler e, portanto, ter maior facilidade para pegar uma peça de seu vestuário. O que é que eu estou falando? Eu estou falando em alguns casos mais graves, onde eu não consigo recuperar a função, eu utilizo uma abordagem de compensação. Né? Então, eu estou compensando algo que foi perdido. Nesse caso, a memória, como exemplo, e eu compenso isso colocando avisos, colocando etiquetas para que o indivíduo possa executar a tarefa. Olhe bem, eu posso utilizar também bilhetes. Bilhetes também são bastante eficazes. Imagina um idoso com Alzheimer, que não é capaz de ficar sozinho em casa, pois os familiares têm medo de que ele saia e não encontre novamente o caminho de volta para casa. Vamos pensar em um momento em que a esposa, cuidadora principal, quer ir rapidamente à esquina para comprar algo. Para que ele possa ir, para que ela possa ir, sem que ele fique preocupado toda vez que procurá-la pela casa, pode ser colocado um bilhete na porta escrito: fui à farmácia, volto já. Por quê? Porque para evitar que esse indivíduo tenha, né, inclusive nessa perspectiva, um próprio desequilíbrio emocional, procurando a pessoa e sem encontrar e sem saber onde ela está. Por mais que você avise, por exemplo, você vai ter o quê? Você vai ter perdas, né, da memória. Aqui dá um exemplo, né, que você pode colocar os post-its na porta, ou próximo onde ele fica. Você pode colocar no mural. Então, nós usamos muito uma estratégia na habilitação, em casos mais graves, como Alzheimer, por exemplo, de usar um mural de atividades. Né? E ao lado desse mural de atividades, tem um mural de lembretes que nós podemos botar as plaquinhas. Bom, utilização de listas também é outra coisa muito eficaz. Em sujeitos alfabetizados, isso é importante, olha só, em sujeitos alfabetizados, com recursos intelectuais minimamente preservados, pode-se, olha só, treinar a rotina de se utilizar listas, sejam estas de tarefas, de itens a serem comprados, etc. Tipo uma lista de compra. Então, você pode fazer rotina, tarefas, compras. Há teorias que dizem que nosso pensamento é verbal. Né? O nosso pensamento é verbal. Quando penso que preciso comprar café, estou pensando, esse pensamento é verbal, como se estivesse conversando mentalmente consigo. Eu vou, né, pensando, eu preciso comprar café. Né? Lógico, eu não preciso verbalizar. Verbal no sentido do próprio pensamento. Como se estivesse conversando mentalmente consigo. Nesta linha de raciocínio, se o indivíduo apresenta comprometimento da memória verbal, terá dificuldades para se lembrar de itens a serem comprados no supermercado. Seria como se não fosse possível dizer a si mesmo quais produtos devem ser comprados. Diante dessa situação, o uso de lista de compras como compensação da falha de memória é mais adequado. Então, nós utilizamos a compensação, listas, ou de tarefa, ou lista de compras, para, né, compor uma estratégia de reabilitação cognitiva. Aqui está, um exemplo. Você pode usar listas pré-formatadas, você pode criar suas listas. É importante que, caso você crie lista de compra, lista de tarefa, faça o mais colorido possível. Por quê? Porque eu tenho aí, né, o estímulo da visão para as cores. Também a utilização de agenda. Para quem é capaz de trabalhar em um nível mais complexo do que o uso de listas, o uso eficiente de agendas pode ser também, né, pode ser bastante benéfico. Deve-se orientar o paciente a
estar com a agenda o tempo todo, em todos os lugares. Eu tinha um amigo professor, que já tinha os seus 80 e poucos anos, ele é neuropsicólogo, e trabalhava comigo na universidade, e ele, já com os seus 84 anos por aí, plenamente útil, ele andava com uma agendazinha, né? Então, tudo que a gente falava com ele, ou tudo que a gente, né, marcava para eles, ele pegava a agenda. Olha, ele é neuropsicólogo, trabalha com isso, né? Porque ele trabalha com reabilitação. Pegava a agenda e anotava, né, no caderninho dele, uma agendinha assim. Eu guardava, mas sempre a agenda estava com ele. E que isso é uma estratégia, né, da reabilitação. Checar a agenda algumas vezes por dia, preferencialmente nos horários das refeições, pois ao associar com um evento que inevitavelmente ocorrerá, por exemplo, refeições, fica mais fácil para o paciente lembrar. Isso é importante, né? Sempre, sempre, né, utilizar a agenda. Para utilizar a agenda, pode-se orientar que o paciente use duas cores de caneta. Lembra que eu falei a questão das cores? Então, duas cores de caneta, sendo uma cor para compromissos e outra cor para tarefas a serem realizadas. Assim, sempre que marcar uma consulta, uma visita a cabeleireiro ou marcar para pegar uma encomenda, está com a caneta. Por exemplo, vermelho. E sempre que anotar tarefas a serem realizadas, tais como preparar a capa de um trabalho, imprimir um artigo, organizar o guarda-roupa, levar a louça, ligar para marcar uma consulta, está escrito em outra cor. Né? Então, por exemplo, a cor azul. Então, aqui está um bom exemplo da utilização de agenda, certo? Então, para cada evento, para cada tipo de evento, o indivíduo usa uma cor. Logicamente, essa está muito mais complexa, mas é só para a gente exemplificar. Mas o que é legal é que ele possa separar também as atividades por cores. Olha, observem essa agenda. Eu tenho, né, o turno da manhã numa cor, o turno da tarde em outra cor. Né? E aí que é interessante, o turno da noite também em outra cor. Então, em cima disso, eu estou o quê? Estou organizando as minhas atividades cotidianas. A terceira abordagem, modificação do ambiente, que às vezes é muito necessário. Em todos os casos, ou em alguns casos, é necessária uma modificação do ambiente com adaptações para ajudar a promoção da melhoria das habilidades da vida diária do paciente. Este modelo de reabilitação geralmente tem a intenção de remover distratores para que o paciente tenha foco apenas no que lhe será útil, sem interferências necessárias. Por quê? Porque em algumas situações, na vida do indivíduo, os elementos do seu entorno vão ser utilizados, vão estar lá como distratores. Eles acontecem na percepção do indivíduo como distratores. Alguns exemplos que serão apresentados. Tá? Por exemplo, responsabilidades. Dependendo da dimensão e localização da lesão, o indivíduo precisará deixar de assumir algumas responsabilidades em prol de sua segurança e da dos demais. E isso é um ponto crucial. Estou fazendo o quê? Estou modificando, né, o ambiente. Eu estou tirando a responsabilidade dele de determinadas tarefas. Um paciente com falha, né, minestésicas, minésticas de cunho verbal, mas com preservação da memória não verbal, o indivíduo é um indivíduo capaz de manter sua responsabilidade de ir ao supermercado. O fato de haver falhas na memória, olha bem, faz com que seja imprescindível que o paciente leve consigo um antigo de compra, como compensação. Um indivíduo com a preservação da memória não verbal é aquele que ainda é capaz de se lembrar do caminho e da fachada de onde vai. Remoção de distratores. Então, são os estímulos que podem gerar distração no indivíduo. Quando o uso de bilhetes ou etiquetas é eficaz,
deve-se cuidar para que não haja um excesso. Então, não adianta encher o quadro dele, né, de avisos. E este excesso deve ser mantido a partir do ponto de vista do paciente. Se for necessário deixar um bilhete, por exemplo, na porta da geladeira, oriente para que se deixe apenas o que for essencial para o momento. Se muitos bilhetes foram deixados, o efeito pode não sair como esperado, porque vai agir como um distrator. O que pode acontecer com efeito benéfico é ter um bilhete na porta da geladeira. Não comer doces ou em cima do telefone. Fulano está no banho, já retorna. Um espelho no banheiro, escova os dentes. Lógico, dependendo do grau de comprometimento do indivíduo, tá? Tanto na sua autonomia quanto na sua independência. Seja que haja mais bilhetes em um, perdão, sem que haja muitos bilhetes em um mesmo local. Ao colocar etiquetas na gaveta da cozinha, por exemplo, colocar apenas nas gavetas que o paciente usa com frequência. Se for necessário colocar em todas, escreva o mínimo necessário. E nós podemos também utilizar os lembretes, que é a quarta abordagem, certo? Qual é a diferença dos lembretes para a agenda? O lembrete ele precisa ter algo que vai realmente lembrar ele, um toque, um alarme. Olha só, a agenda vai estar com ele, tá? Apoio externo pode ser bastante útil, especificamente nas necessidades do paciente que está sendo atendido. E os lembretes são ótimas estratégias para evitar que algo não seja feito ou que haja conflitos. Um lembrete bastante utilizado é o alarme. Indivíduos jovens e adultos, mesmo com lesão, são capazes de atentar a um alarme. Se for um alarme no celular, muitas vezes é possível que haja um texto curto, como nós colocamos, né, nos lembretes daqueles programinhas do celular, como tomar banho. Aí nós temos um exemplo. Né? O que eu achei muito interessante é esse mecanismozinho que vende para idosos para lembrar a hora do remédio. Né? Então você observa que a todo momento aí eu tenho o quê? Eu tenho uma separação, né, do remédio pela manhã, pela tarde e pela noite, em caixinhas específicas, né, e esse relógio, né, e esse mecanismozinho tem um time. Né? E esse time vai o quê? Vai justamente tocar na hora que o indivíduo possa tomar o remédio. Nós usamos também o celular ou podemos usar, não sei se já viram esse timezinho aqui do lado de vocês, né? Que parece um reloginho, que é um time de cozinha, muito utilizado em forninhos elétricos, ou então para cozinhar, você coloca alguma coisa no fogão, você coloca tantos minutos no time. Pode ser utilizado também. Agora, o que é importante se utilizar o time é colocar perto, né, do indivíduo. Para, inclusive, lembrar, né? Ele está fazendo comida devido à sua autonomia, à sua independência, mas ele pode esquecer a panela ligada no fogo. Né? Então, é importante ter o time para que ele possa. E o time é móvel, tá? Avaliação psicológica antes da reabilitação. Isso é uma técnica que eu já bati muito, que é muito importante antes de você fazer uma reabilitação psicológica, você mensurar. Por que eu vou mensurar antes da reabilitação? Porque eu preciso saber, primeiro, aonde está o comprometimento, em qual estrutura cognitiva há o comprometimento. E, logicamente, eu preciso saber o grau desse comprometimento. Então, quando eu tenho, de um lado, né, uma avaliação psicológica, que não, quando eu digo avaliação psicológica, não é que é um teste, mas uma bateria do teste. E eu tenho um raciocínio clínico associado a essa bateria de testes, eu consigo ver o que? A estrutura comprometida e o grau de comprometimento. Nós fazemos isso antes da reabilitação. Então, a avaliação psicológica, bem realizada, mostra detalhadamente como está o estado cognitivo e, logicamente, as questões emocionais do paciente. Tem extrema importância de ser realizada antes do processo de reabilitação psicológica. Então, eu tenho um processo de identificação e eu tenho um processo de
de mensuração do grau de comprometimento da estrutura cognitiva. Reavaliação psicológica após a reabilitação. Logicamente, eu também tenho que mensurar para saber os efeitos do trabalho. Então, eu estou tendo progressos com esse paciente. Se eu não estou tendo progressos, eu tenho que alterar. Olhe bem, eu tenho que alterar a estratégia de reabilitação. Tá? É consenso entre os pacientes, entre profissionais que atuam. Então, é consenso entre os profissionais que atuam na reabilitação psicológica que as melhorias são claramente notadas na vida prática do paciente com lesão neurológica, mas nem sempre essa melhoria, olha só, essa melhoria é encontrada na reaplicação do teste. Mas mesmo assim, nós vamos, né, aplicar. Nesse caso específico, nós estamos falando de lesão, de lesões. Quando a reabilitação psicológica é requerida por um profissional médico, órgão do governo, perícia, em caso de afastamento, né, de trabalho, escola, deve-se procurar aplicar os mesmos testes que foram aplicados na avaliação prévia, no início do programa de reabilitação psicológica. Então, às vezes, um profissional que trabalha com avaliação psicológica, que não é só o psicólogo, isso eu já falei para vocês 1000 vezes, ele vai o quê? Ele vai criar a possibilidade da utilização dos mesmos testes, porque está sendo pedido, né? Por terceiros. Então, eu tenho que embasar isso. Embasar em cima dos resultados encontrados antes e depois da reabilitação, embasar em cima, principalmente, olha só, do relatório que eu vou fazer. Precisa ter uma construção muito bem fundamentada. E também porque eu posso ser solicitado a avaliar um paciente para emitir um laudo neuropsicológico. Para começar o processo de reabilitação, o profissional deve ter claros alguns aspectos sobre desenvolvimento, se houver algum atraso, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo, adaptação social, presença de dificuldades que atrapalham o convívio. Isso nós vimos anteriormente quando eu disse, olha, antes de começar qualquer trabalho, seja de avaliação ou de intervenção psicológica, eu tenho que fazer uma entrevista clínica, que logicamente alguns profissionais chamam de anamnese. Então, o desenvolvimento, a adaptação social, a vida acadêmica e profissional, perfil cognitivo e comportamental do paciente, pontos fortes, pontos fracos, tanto ao longo da vida quanto em relação à cognição. Estressores ambientais, dinâmica familiar. Então, eu estou o quê? Eu estou buscando informações para gerar uma hipótese diagnóstica. Características de personalidade, como lida com experiências, com expectativas, frustrações, opiniões discordantes, história médica, histórico psiquiátrico, histórico neurológico, uso de medicações, especialmente as medicações psiquiátricas e neurológicas, abuso de substâncias, álcool, drogas, principalmente. Bom, a partir dessa perspectiva, o que eu faço? Eu vou planejar as atividades, certo? Como é que nós planejamos? Nós precisamos ter uma concepção de modelos, certo? Você vai trabalhar estratégias para reabilitar. Inclusive, muitos dos instrumentos podem ser construídos. Agora, não construir aleatoriamente, mas para aquela reabilitação, para aquele paciente, para aquela disfuncionalidade que ele possa estar apresentando. Vamos lá. Independentemente do modelo a ser utilizado para a reabilitação psicológica, faz-se importante manter o foco nas funções a serem trabalhadas. A partir de então, serão pensadas as atividades que serão instrumentos de trabalho, como eu mostrei a vocês nos vídeos gravados. Ao planejar alguma atividade, o reabilitador precisa identificar o ponto de partida ideal. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma atividade de estimulação da amplitude tensional, ou seja, vai trabalhar os processos tensionais,
É ideal que o profissional já tenha os dados sobre a capacidade do paciente mensurados na avaliação cognitiva. Então, se eu vou reabilitar os processos atencionais, imagine uma criança que tem déficit de atenção. Né? E com esse déficit de atenção, eu já preciso saber a que ponto, né, do qual o grau de comprometimento dessa criança no que diz respeito à sua atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho os dados da avaliação para poder programar as atividades. Qual é o risco se você não fizer isso? Você começar a programar atividades que não vão surtir efeito, que não vão ter efeitos efetivos na vida dela, por diversos motivos. Principalmente que você pode, para uma criança que tem um certo comprometimento, fazer uma atividade acima da capacidade dela, acima do grau, né, de comprometimento, né, que ela tem. Então, ela não vai conseguir solucionar as tarefas. Tá? Então, o orientador precisa identificar o ponto de partida. Bom, vamos supor que o paciente é capaz de manter em mente para uso imediato até 4 elementos. Então, que ele tinha problema de memória, né? Somente memória operacional. Então, o reabilitador vai levar atividades com níveis que variam de 3 a 6 elementos. Por quê? Porque lembre-se que eu estou falando o quê? Que eu tenho que aumentar o grau de complexidade aos poucos. Eu não posso já aplicar um instrumento que vai exigir muito dele e que ele não vai conseguir solucionar, porque eu não vou ter efeito e posso gerar uma frustração nesse paciente. Então, o reabilitador vai levar atividades com níveis que variam de 3 a 6 elementos, porque ele só consegue manipular 4 elementos na sua memória de trabalho. Começará aplicando o nível que requer elemente 4 elementos, e caso haja falha, pode utilizar a tarefa que requer esforço mental para 3 elementos. Se a tarefa for realizada com perfeição, avançar para a próxima quantidade de elementos. E assim nós vamos aumentando o grau de complexidade. Tudo bem? Dúvidas? Não, professor, tudo certo. Tudo certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui uns instrumentos, tá? Então eu vou. Deixa eu organizar aqui, peraí. Volto já. Vou mudar o ângulo da câmera aqui, tá? Deixa eu organizar aqui. Vou usar outra câmera. Me avisa. Peraí. Me avisa se vão estar enxergando, tá? Ok? Conseguem ver? Deixa eu ver o mágico que eu tenho de trabalho Sim, aqui. professor. Sim. Bom, Sim, professor. eu falei sobre dislexia, né? Que é um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? O que é que vai acontecer? Eu posso trabalhar com um paciente disléxico, por exemplo, né, com algumas atividades. Vocês estão vendo o caderninho? Dá para ver direitinho? Para mim, sim. Dá sim, prof. Ok, perfeito. Olha só. Né? Então, esse aqui é o nível 1. Então, eu vou ter diversas, são fichas de intervenção. Tá? Esse aqui é só para dislexia, que é um distúrbio da linguagem. O que vai acontecer? Eu vou aumentar o grau de complexidade. Então, eu vou pegar o nível, eu tenho um nível 1, eu tenho um nível 2, ou seja, o caderno, né? Nível 2 e o caderno nível 3, que vai aumentando o grau de complexidade. Então, o caderno, o que ele vai ter? Ele vai ter. Vou tentar aqui, peraí, só um minutinho, deixa eu melhorar a iluminação aqui. Então, ele vai ter. Peraí. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Pronto. Então, ele vai ter uma série de atividades, certo? Que a criança vai desenvolver. Em cima das atividades, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou criando um treino para que ela possa, né, executar.
Como é o nível 1, eu vou aumentando, eu vou executar todo. Veja bem, não é todo o caderno numa sessão só, não. Eu vou usar isso em diversas sessões. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma sequência de atividades que vai fazer um treino nessa criança, né, dislexa. E vou aumentando, né, o grau de complexidade e as tarefas, tá? Bom, qual é a finalidade disso? A finalidade disso é que eu possa tentar corrigir nesse paciente toda a disfuncionalidade gerada pelo transtorno. É isso que eu quero, fazer uma correção. Eu quero recuperar as funções, certo? O que eu estou fazendo também é uma estimulação. Eu estou estimulando a cadeia neuronal desse indivíduo. Então, nessa cadeia neuronal, eu tenho que vias neuronais para a leitura e vias para a escrita. Então, leitura e escrita. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando, né, um treino cognitivo para que a função seja reabilitada, né, que eu possa recuperar uma função, certo? Ou que eu possa desenvolver determinadas habilidades. Por que desenvolver? Ele está aprendendo a ler, mas continua com dificuldade. Então, ele já tem a habilidade da leitura. Por isso que eu estou falando de desenvolver. Eu não vou desenvolver a habilidade da leitura dele, certo? Porque não é meu papel. Quem desenvolve a habilidade de leitura é o pedagogo, é o psicopedagogo, é o professor da escola. O que eu estou fazendo, na realidade, é um treino cognitivo. O que eu estou fazendo é a possibilidade de criar de ativação neuronais para que novas vias possam ser ativadas, que nós chamamos de plasticidade. Tá? Bom, e aqui eu vou aumentando esse grau de complexidade. Bom, e aí, posteriormente, quando eu acabo as tarefas, eu passo para o nível 2. Repito, eu não estou fazendo isso em uma sessão só. Eu não vou aplicar todo o caderno numa sessão só, isso não existe. Eu vou separar o quê? As tarefas daquela sessão e vou desenvolver com ele. Depois passo para uma outra tarefa. Ou passo para um outro instrumento também, certo? Bom, eu não vou mostrar os outros cadernos porque é o mesmo sentido. Vamos lá, olha só. Aqui. O que eu tenho aqui, eu tenho o desenvolvimento atencional, ou seja, eu tenho um processo de estímulo, de um instrumento de estimulação atencional e perceptivo, certo? O que eu quero? Eu quero que ele possa reproduzir, perceber os elementos e reproduzir a forma, tá? Vamos lá. Eu tenho os elementos, certo? Que são as fichinhas problemas, com os módulos, tá? São em madeira. Vou tirar isso aqui. Bom, o que acontece aqui? Eu vou pegar, né, a fichinha, certo? Observe que eu tenho uma formação de cores, vermelho, verde, azul e amarelo, são as cores primárias, tá? Vou colocar na vista dele e vou pedir para que ele possa reproduzir, né? Reproduzir, deixa eu organizar aqui, peraí. Reproduzir a ficha problema, tá? Então, eu coloco na vista, deixa eu só ajustar aqui para vocês verem direito. Eu boto aqui e peço que ele reproduza. No caso, está virado para mim, tá? O que ele vai fazer? Ele vai compor todo o processo, né? Aqui, ó. Depois ele vai para o verde, está faltando o vermelho aqui. Depois ele vai para o verde. Depois ele vai para o azul. Isso pode ser confeccionado em casa, o meu de madeira, mas pode ser feito com aquele plástico, esqueci o nome agora, aquele emborrachado. Então, eu estou fazendo o quê? Hã? Peguei o mais fácil, certo?
que é que eu vou fazer depois? Eu vou aumentar o grau de complexidade. Observe, certo? Ó, fácil e também fácil. Olhe bem. E aí ele vai montar. Eu não vou montar todos, não, para não perder tempo. Só para vocês pegarem o sentido da reabilitação, ou seja, do instrumento, certo? Só que eu começo também a ter instrumentos, né, cada vez mais difíceis, ou seja, problemas cada vez mais difíceis. Ó, entende? O que, que eu estou fazendo? Estou exigindo mais nele. Agora, eu tenho que ter cuidado com isso, porque eu tenho que aplicar, eu não preciso aplicar todas as fichas, certo? Eu vou aplicar as fichas mais fáceis. Se ele consegue resolver o problema, eu consigo aumentar o grau de complexidade. Esse é um instrumento, certo? Vamos lá, deixa eu botar um outro instrumento aqui. Deixa eu retirar aqui, só um minutinho. Deixa eu organizar aqui, porque eu já deixo organizada a mesa aqui, eu não tenho trabalho depois. E outra coisa que vocês devem aprender, certo? É isso. Sempre deixar o material já pronto, tá? Para uso. Sempre, 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 sempre. Sempre deixa o material já pronto. Bom, aqui eu tenho. Ali eu desenvolvo o quê? Eu desenvolvo toda a perspectiva. Só um minuto. Eu desenvolvo toda a perspectiva atencional, perceptiva, certo? Agora eu vou utilizar um estímulo para que ele tenha não só o aumento, né, a possibilidade de estimulação da percepção e da atenção, certo? Eu vou fazer com que ele faça agora, né, uma tarefa que vai requerer raciocínio, certo? Então, eu estou aumentando novamente o grau de complexidade. Vamos lá. São cartas de lógica. Olhe bem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as cartas, hã, e vou colocar na mesa. Elas são transparentes, observe, tá? As cartas são transparentes, certo? E tem as figurinhas, círculos coloridos, deixa eu apresentar, círculos coloridos, tá? E sólidos e vazados, tá? Ó, eu vou colocar isso na bichadeira, não vou aplicar aqui, como eu falei, não perder tempo. O que é que ele vai olhar? O que é que ele vai fazer? Ele precisa separar cartas, né, que possam combinar, né? Ou seja, eu preciso colocar uma carta em cima da outra. Deixa eu só mostrar aqui, tá? Que o meu está espalhado, mas geralmente eu já deixo pronto, tá? Olha só, o que que ele vai fazer? Ele vai separar cartas que possam combinar. Ó, estão enxergando aí? Sim, professor. Ó, é isso que eu quero dele. O que é que ele fez? Estava assim, ele vai puxar do meio, ele vai identificar visualmente, ele vai exercitar a função planejamento, que são as funções executivas, e eu tenho, né? Deixa eu puxar aqui. Ele puxou dessa forma aqui, ó.
Só que ele não pode colocar assim porque não pega. Então, ele tem que fazer o quê? Tem que fazer o planejamento. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a carta e vai, ó, sobrepor. Observe que eu tenho uma nova figura aqui, ó. Certo? Ele vai fazer isso com várias combinações, com duas, com três cartas. Você que vai delimitar como é que ele vai trabalhar. Ou seja, esse é o grau de complexidade. Eu posso trabalhar com duas cartas ou posso trabalhar com mais de duas cartas, certo? Então, eu tenho que pegar um outro aqui, que por acaso não está aqui, mas que combine, que feche aqui, certo? Ó, então, eu trabalho com quatro cartas. Toda vez que eu aumentar o número de cartas, lógico que eu vou aumentar o grau de complexidade. Agora, eu sugiro sempre, né, que você possa fazer isso do grau mais fácil, sempre com poucas cartas. Você separa antes as cartas que têm uma afinidade, certo? Logicamente, não precisa saber que você separou, você vai colocar e vai pedir para ele executar. E aos poucos você vai aumentando o grau de complexidade, aumentando com mais cartas na mesa ou aumentando com mais combinações. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem. Aqui. Esses são os fantoches. Tá? No caso, aqui são dedoches, né? Mas eu utilizo tanto os fantoches como os dedoches. Deixa eu guardar aqui já para deixar organizado. Bom, qual é a finalidade? A finalidade tem diversas: desenvolvimento, estimulação da linguagem, estimulação do pensamento, formação de ideias, desenvolvimento das funções executivas e, o que é interessante, para crianças de 2, 4 anos de idade, para ver indícios de dislexia. Você vai colocar, né, os dedostes, observe que são diversas figuras, tá? Eu tenho um lobo mau, eu tenho uma vovó, eu tenho um chapeuzinho, eu tenho animais, eu tenho, né, que tá a cobra, outra vovó, porquinho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar dois dedostes ou fantoches. Os fantoches são muito grandes, porque eu não botei aqui na mesa, mas você pega os dedostes e você vai fazer algumas rimas com ele, certo? Lógico, adequando a idade dele. A, Quando ele começa a ter dificuldade em compreender a fala rápida entre dois dedostes, ou ele tem dificuldade em compreender e reproduzir a rima, eu já tenho aí um indício de dislexia. O dislexo, como nós vimos em aulas anteriores, tem dificuldade de compreender rimas e compreender, né, um diálogo rápido entre, né, dos dois dedostes, ou os dois fantoches, certo? Então, isso é muito importante. Bom, olha, são inúmeros instrumentos. Estou pegando só um exemplo, você já viu a aplicação de algumas. O que vai definir a aplicação é vocês, certo? Aqui, eu tenho, né, um joguinho, que não é um jogo, é um conjunto de cartas, que facilita o processo de formação de ideias, estimula a formação de ideias, certo? Então, são quatro cartas, certo? Que ele vai fazer o quê? Ele vai colocar em uma ordem e vai fazer uma narrativa na ordem. Ele vai contar a história. O que é o processo de contar a história? É um processo onde ideias estão sendo formadas. É muito interessante fazer isso com pacientes que têm transtornos mentais, certo? Por quê? Porque há uma necessidade de reabilitação, principalmente no processo de formação do pensamento. Ó, são sempre quatro cartas, que tem uma sequência lógica, certo? Tudo bem? Estão vendo aí direitinho? Tudo bem, Sim. professor. Deixa eu voltar para vocês aqui.
Professor, como é o nome desse? Desse instrumentinho aqui, dessa cartinha, Isso. esse aqui a gente compra pronto. Você pode também confeccionar. Deixa eu mostrar a você aqui a capa. Coloque em ordem. Tá de cabeça para baixo para vocês? Tá normal? Tá normal. Normal. Tá. Pronto. Ó, coloque em ordem. Tem vários instrumentozinhos dessa coleção aqui, dessa editora, tá? Comprei isso aqui na Amazon, mas vende em papelaria. Esse aqui vocês encontram, que é o Cartilógica, no Mercado Livre. O meu não comprei aqui no Brasil, não. Foi numa viagem que eu fiz e eu terminei comprando ele. Mas vocês encontram no Mercado Livre. Deixa eu voltar aqui para vocês. Só um minuto. Espera aí. Aqui eu sou o técnico de som, eu sou o figurinista, eu sou um cameraman, né, e sou o apresentador. Deixa eu cancelar aqui a gravação. Interromper a gravação.